gente volta a acompanhar o depoimento, a CPI dos atos criminosos de 8 de janeiro. O hacker Walter Delgatti, que fala desde hoje cedo, desde as primeiras horas do dia, preso desde o dia 2 de agosto por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Quem está acompanhando, tem atualizações para a gente, é o Márcio Rocha. Márcio, boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O hacker Walter Delgatti Neto continua prestando depoimento aqui na CPI dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, né? Ele continua preso por causa da invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, e é uma sessão, no mínimo, bastante quente e inusitada, né? A gente já tem a fala da relatora dessa sessão, que é a senadora Elisiane Gama, falando que esse depoimento é um depoimento bombástico, né? Como você disse, ele começou a falar por volta ali de 9 horas da manhã, um pouquinho depois, chegou aqui no Senado por volta ali de 10 para as 9 da manhã, e aí começou o depoimento e começou a soltar, né, as falas dele, que foram realmente surpreendentes. Nesse momento, só para situar o nosso ouvinte, nesse momento ele responde a alguns senadores das governistas, mas até agora há pouco ele só era perguntado por senadores, por parlamentares da oposição. E aí o que aconteceu? Ele permaneceu em silêncio a todas as perguntas dos parlamentares da oposição, que questionavam ele sobre essa questão envolvendo aí urnas eletrônicas, também a questão das invasões nos sistemas do Poder Judiciário, e aí começou agora a fala do deputado Rogério Correia, que é o deputado do Partido dos Trabalhadores. A gente lembra que ele continua preso, né, por causa de uma operação da Polícia Federal, que também atingiu a deputada Carla Zambelli, e a corporação investigava nesse momento exatamente a inserção de alvarás de soltura e mandados de prisão falsos nos sistemas do Poder Judiciário. E aí, a gente tem algumas falas dele, né, para ouvir agora. Ele afirmou, né, que o presidente se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que Bolsonaro tinha dito que tinha um grampo ilegal feito no celular do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e pediu para que Walter Delgatti assumisse essa culpa, né, de ter feito esse grampo no ministro Alexandre de Moraes. Esse é o trecho que a gente vai ouvir agora. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca, eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Ele mandaria prender o juiz que porventura lhe prendesse. Sim, porque esse grampo ele seria suficiente para alguma ação contra o ministro e que as eleições seriam refeitas, né? Pois o indulto, né, segundo Walter Delgatti, seria semelhante a que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu para o deputado federal Daniel Silveira, que inclusive está cumprindo pena no Rio de Janeiro. Outro ponto, ele afirmou que o marqueteiro da campanha de Jair Bolsonaro, durante as eleições do ano passado, Duda Lima, pediu que ele criasse um código-fonte falso para mostrar que o sistema eleitoral pudesse ser alvo de manipulações, e que esse pedido partiu durante uma reunião com a deputada Carla Zambelli e o presidente do PL, do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Um outro ponto que chamou bastante atenção aqui desse depoimento foi justamente o embate que Walter Delgatti teve com o ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é senador da República. Inclusive, foi um trecho bastante surpreendente, porque ele acusou o senador, né, o então senador da República, de ser um criminoso, e é o trecho que a gente vai ouvir agora também. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada, e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então.
O senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. O bandido aqui, desculpe, senhor Walter, que foi preso é o senhor. O senhor não foi preso porque o senhor foi recorreu à condenado. prerrogativa de O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? Solicito que haja respeito de ambas as partes. Pois é, a gente tem que lembrar que mesmo podendo ficar em silêncio, porque Walter Delgatti foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a não responder as perguntas que pudessem incriminá-lo, ele respondeu bastante coisa aqui nessa sessão da CPI dos atos golpistas, né, dos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Então, só para fazer mais um resumo do que já foi falado, ele afirmou também que a deputada federal Carla Zambelli foi a financiadora dele, da vinda dele daqui para Brasília, né, justamente para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, voltou a dizer que ela foi justamente a responsável por fazer esse encontro, né, realizar esse encontro entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro para que eles pudessem tratar justamente da confiança das urnas eletrônicas. Segundo Delgatti, ele e Bolsonaro falaram durante cerca de 2 horas e exatamente pediu nessa reunião que ele assumisse esse grampo no telefone do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é ministro do Supremo também, Alexandre de Moraes. O hacker também falou o seguinte, que esteve por 5 vezes no Ministério da Defesa e que se reuniu com o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para tratar justamente com técnicos do Ministério que trabalham na área de tecnologia da informação, que pudesse apresentar caminhos e portas que pudessem invadir justamente o sistema do TSE. Ainda segundo Delgatti, a invasão no site do Conselho Nacional de Justiça foi programada pela deputada Carla Zambelli, e ele definiu, né, as senhas que eram usadas pelo CNJ nesse sistema eram senhas idiotas, como ele chamou, porque eram senhas muito simples, por exemplo, CNJ 123 ou até mesmo mudar 123. Destacou também que todo o processo durou cerca de 4 meses, inclusive a colocação dessas decisões falsas no sistema, na intranet dos sistemas de vários tribunais, de várias cortes aqui do país. Para a gente finalizar, a CPMI deve votar na próxima terça-feira justamente o requerimento de quebra dos chamados relatórios de inteligência financeira do ex-presidente Jair Bolsonaro e também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso deve ser discutido aqui na próxima terça-feira. E a ideia é verificar se foram cometidas irregularidades no recebimento ou no pagamento de valores de pessoas ligadas diretamente ao hacker Delgatti Neto.